peces. Quem lembra daquela cena de Atos capítulo 16? A Bíblia diz que a cena foi mais ou menos assim: Paulo estava na casa dele de boa, balançando numa rede ou deitado numa esteira, porque ele era fabricador, ele era um artesão. E a Bíblia diz que à noite Deus apareceu a ele em uma visão, através de um homem que gritava dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. E quando Paulo ouviu essa voz, quem me ouve diga amém. Amém. Quando Paulo ouviu esta voz, ele se levantou de onde ele estava. Isto fala sobre obediência. Ele se despertou. Isso fala de despertamento, romper o comodismo. E a primeira cidade que ele chegou lá na Macedônia foi Filipos. Filipos era uma cidade portuária, aonde os navios desembarcavam. E está desembarcando um cara de mais ou menos 1,60 m. Ele é baixinho e ele está ali para fazer uma missão. Ele está ali para peregrinar em toda aquela região. Ele não é dali, ele não vai ficar ali. Ele está passando um tempo, mas ele não foi enviado para lá para agradar. Ele não foi enviado para lá para fazer amizade. Ele foi enviado para socorrer. Ele foi enviado para ajudar. O texto é claro quando diz: passe a Macedônia, atravesse todo esse território, peregrine todo esse território e nos ajude. Nós estamos clamando. Era uma região dominada pela feitiçaria. E quando o apóstolo Paulo chega lá, tem uma entidade maligna no corpo de uma jovem, e muita gente fazendo fila, e a fila era para que ela adivinhasse o futuro daquele povo, se eles iam prosperar, se eles não iam prosperar. E tinha gente ganhando dinheiro por causa daquela entidade maligna que estava no corpo desta moça. E todas as vezes que Paulo passava para lá e para cá, para lá e para cá, aquela entidade maligna dizia: eles são homens de Deus, ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Mas Paulo, ele não foi enviado para aquele lugar para ter a sua visão naquilo que diziam. Aquela entidade maligna estava falando: é homem de Deus. E quem acha que esta entidade estava mentindo, está enganado, porque por incrível que pareça, aquele demônio estava falando a verdade. Mas Satanás é astuto, e o que ele queria era que Paulo se inchasse, era que Paulo dissesse: eu sou homem de Deus mesmo. Até os demônios reconhecem que eu sou missionáriozão, que eu sou apóstolozão. Paulo foi enviado para lá, não foi para ser elogiado, ele foi enviado para socorrer. Chegou um dia que ele se irritou e ele disse: Satanás, tu vai sair do corpo dessa moça. Eu não fui enviado para cá para ser elogiado, para ser bajulado. Eu fui enviado para cá foi para socorrer. Espírito maligno, desce essa jovem. Quando desceu a jovem, a glória, o espírito maligno saiu e a jovem se converteu ao Senhor. E se alguém está pensando que o elogio continuou, está enganado, porque o elogio acabou. Enquanto você está sendo bajulado, o Senhor está falando nessa noite. O Senhor está dizendo: bajulação não é sinal que eu estou confirmando os teus passos. O Senhor está dizendo: tapinha nas costas não é sinal que eu estou confirmando os teus passos. Eu confirmo os teus passos, diz o Senhor, quando você tem ousadia para expulsar o mal, quando você tem ousadia dada por Deus para mexer aonde dizem que ninguém pode mexer. Esta noite Deus vai fechar essa festa entregando ousadia à sua igreja. A gente não quer ser elogiado pela sociedade, a gente quer andar na sociedade e ele dizer: não gosto do crente, mas quando tem alguém doente chama os crentes. Não gosto de crente, mas quando tem alguém possesso vai chamar a irmã fulana. Essa é a autoridade que Deus vai nos entregar nessa noite. Glória a Deus. Não se corrompa com elogios. Eu
eu fico preocupado. Não sei se é porque a gente está acostumado a apanhar na língua do povo, mas eu fico preocupado. Quando alguém, eu sei, irmão, que receber elogio é bom, mas quando é demais, tu bota o freio, bota o pé na frente, vai cair, vai correr. O Senhor diz: sabe por que te elogiam? Porque querem tirar proveito do que Deus te deu. Sabe por que é que passa a mãozinha na sua cabeça ao invés de te levarem para o conserto? Para que você não entre na vida dele, na vida dela, e vá falar também os podres. O Senhor está falando nesta noite. Eu sinto a direção de Deus, e Deus está falando: eu entrego a autoridade à igreja, e a autoridade que eu entrego para a igreja é para cumprir a sua missão sem se embaraçar com os aplausos do mundo. É para cumprir a sua missão sem se embaraçar com os elogios e as críticas. O apóstolo Paulo disse: sai. E quando saiu, a moça se converteu. Mas a sociedade disse assim: ele acabou com o nosso lucro, ele acabou com o nosso negócio, manda ele embora, manda esse cara embora. Sabe quando é que a igreja vai ser queridinha do bairro? A gente tem que amar o bairro, a gente tem que amar a cidade, a gente tem que ter educação para tratar todo mundo. Mas quando o crente entra e sai, e o povo fala: mas é lindo, coisa maravilhosa. Eu sei que existem pessoas que reconhecem, sentem paz de Deus quando nós oramos, cantamos e pregamos. Mas o que o pecador tem que sentir é o incômodo pelos seus erros quando a igreja começa a se manifestar, quando a igreja começa a adorar. A sociedade precisa ver a diferença, precisa ver que tem algo de diferente. Naquela hora, o que foi que o apóstolo Paulo ganhou? Uma surra de quase 50 chibatadas, mais o seu colega Silas. Foram presos em um calabouço. Não era prisão assim não, era subterrânea, escura, ninguém via nada. Lá só tinha presos de alta periculosidade lá dentro. O texto grego é masmorra. Ele foi jogado dentro de uma masmorra, e a Bíblia diz que eles estavam sentindo dor, muita dor. Mas perto da meia-noite eles começaram a lembrar do propósito, e eles começaram a não questionar, porque quem entende para que foi chamado não vai perguntar: mas por que me bateram? Mas por que me... Oh, glória! Quem sabe para que foi chamado vai levantar sua mão e dizer: Deus disse que eu vinha para socorrer, e eu socorri. Deus disse que eu vinha para libertar, e Ele me usou para libertar. Deus está dizendo: eu estou cumprindo através de você coisas grandes. E isso tem causado reação perigosa, isso tem causado inveja, isso tem causado conflito. Ao invés de você estar chorando em um canto, dizendo: por que a inveja, Senhor? Por que o levante, Senhor? Por que o conflito, Senhor? Por que a perseguição, Senhor? Troque a oração perto da meia-noite e comece a cantar e adorar e dizer: Ele está cumprindo mesmo com inveja, Ele está fazendo mesmo com dor, Ele está me usando mesmo no caos. Deus está fazendo algo em mim, mesmo que a sociedade não aceite. Aleluia! A gente está gastando muito tempo se perguntando: por que deu errado se eu estou fazendo certo? Deus está dizendo: deu errado é porque você está fazendo certo. Se você estivesse fazendo errado, estava todo mundo aplaudindo você. Mas está fazendo certo, vai ter gente que vai ficar perturbada mesmo, incomodada mesmo. É por isso, irmão Valdete, que perto da meia-noite Paulo disse: fui preso, fui perseguido, fui surrado, fui, mas eu estou vivendo o que Deus falou. Ele disse: vai chegar e vai socorrer. E eu cheguei, e debaixo da autoridade dele eu socorri. Não deixe o diabo confundir a sua mente. Você está no melhor lugar. Não deixe agora alguém levante a mão que eu vou profetizar. Mãos levantadas é sinal de vitória. Ergue a sua mão como vitorioso, como vitoriosa sobre a terra. Eu profetizo em nome de Jesus que as aflições que você está passando estão gerando em você agora uma alegria. Estão gerando em você agora um
Senhor está dizendo: tem perseguição, mas eu confio nos teus passos. Receba de Deus esta palavra nesta noite. O Senhor está te enchendo de força, o Senhor te enche de esperança, o Senhor te enche de alegria,